É o olho do dono que engorda o boi. Sim. Mas é mentira isso? Não, é verdade. Só que o problema é onde o olho do dono está. Para mim, o olho do dono tem que estar num negocinho chamado indicadores. Todas as tarefas que a equipe desempenha numa empresa, tudo aquilo que as pessoas fazem, tem que serem acompanhadas por um processo que mede o padrão de qualidade e tem um indicador relacionado onde a gente vai medir. Se a tua empresa é uma empresa nota 5, imagina que tem uma escala aqui, ó. 0 é uma empresa totalmente bagunçada, 10 totalmente organizada. Aí você vai lá e contrata um cara nota 10. Um cara que tem um currículo excelente, trabalhou em várias empresas. E você pega esse cara com a esperança assim, ó, esse cara vai me trazer grandes resultados. Você coloca esse cara a rodar, esse cara vai na tua empresa, vai descer a nota 5. Porque a tua organização fez isso com ele. Agora veja a lógica ao contrário, Renan. A tua empresa é nota 10. Aí você contrata um cara que é nota 7. Esse cara vai subir a nível 10. O cara que às vezes ele vem vendido como 10 pelo mercado, ele não necessariamente é 10. Ele pode ser um cara nota 7 que trabalha numa empresa nota 10. Aí lá ele deu resultados nota 10. No momento que ele sai de lá, ele volta a entregar resultados nota 7. E se a minha empresa é nota 5, mesmo o cara sendo sênior em processos, ele vai cair para nota 5. Então, para tirar a empresa da nota 5 ou abaixo para subir, o empresário precisa assumir essa responsabilidade de gestão. Lembra do olho do dono que engorda o boi? Esse é o boi que o dono precisa engordar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E aqui, hoje, eu tô com um cara que é um tubarãozão, velho. Fernando Campagnolo, ele que é empresário, investidor empresarial, autor do método Empreendedor Líder e através dele já treinou mais de 3 mil empresários para que pudessem ter empresas inteligentes, mais conhecido como Campa. Campa, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Renan. Prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com esse público de investidores e futuros investidores que vão viver de renda, né, Renan? Muito bonito o teu trabalho. Prazer enorme, cara. E assim, tava para te chamar já aqui um tempo, né? A agenda casou. Que bom que você tá aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à cidade maravilhosa. Obrigado. E, galera, o Campa, ele é um dos meus mentores de negócios, tá? Então, eu aprendo muito com ele. Mesmo sem ele saber muito, né? Sem ele saber muito disso, que eu aprendo muito com ele. Toda vez que eu paro para conversar com ele, ele é um cara, eu acabei de falar com ele aqui, que é um empreendedor raiz, né? É um empresário de fato raiz. E, Campo, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória como empreendedor, empresário, pra galera conhecer um pouquinho, a gente hackear um pouco dessa tua mente, né? Essa tua mente milionária aí, porque a gente tem um quadro aqui que é o Papo com o Milionário. E hoje eu quero fazer um pouco de Papo com o Milionário e um pouco de conteúdo para agregar valor pra galera, porque tem muito empreendedor, muito empresário que segue a gente e muita gente que tá, como eu tava anos atrás, querendo migrar do CLT ou do funcionarismo público para um negócio. Então, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí de sucesso. Bacana, vou contar sim. Mas antes quero te dizer que eu também aprendo muito com você mesmo, você não sabendo, né? Massa. Às vezes até sabendo, já participou de mentorias lá com o nosso grupo, né? Então a gente acaba sempre pegando muitas dicas valiosas para o dia a dia. Mas, cara, o meu começo não foi diferente da maioria de quem abre uma empresa. O que acontece? Eu sou um bom profissional na área, vou abrir uma empresa e vou exercer a minha profissão. E a gente passa lá o dia. Então começou no meu último emprego, em 93, onde eu dei uma ideia para o meu chefe disse que era uma ideia ridícula. No outro dia ele apresentou a mesma ideia para toda a equipe, mas a ideia era ótima porque era dele, entendeu? Aí aquilo me motivou, não, vou trabalhar para mim. Abri minha empresa, trabalhei que nem um louco, ganhei dinheiro, mas virei escravo do meu negócio. Isso até eu entender que no momento em que você decide abrir um CNPJ, você troca de profissão. Antes eu era analista de sistemas. Naquele momento eu virei empresário. Só que eu não sabia disso. O problema é que como analista de sistemas eu era profissional. Como empresário não era profissional, eu era amador. Aí você imagina como é que foi a minha vida, né, cara? Então tive que aprender a duras penas, aí, depois de trabalhar 14 horas por dia durante 15 anos. Contratei gente boa, gente talentosa. Vai resolver minha vida. Cara, não é esse o caminho, não. Então eu descobri que eu tinha que fazer diferente. Eu tinha que fazer gestão da minha empresa. Eu tinha que ser um empresário profissional. E aí quando me preparei é que eu aprendi realmente que a empresa, ela não é para eu exercer a minha profissão. Ela é para gerar uma renda para mim através de pessoas que eu preparo para fazer aquilo que eu acho que tem que acontecer. Uau, já pega essa daí, ó. Que top. Uau, então...
um negócio não é para ser uma profissão. É para ser um local onde vai te gerar uma renda através das pessoas que você vai treinar e preparar. Com certeza. Que top, cara, que massa. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Acabou o podcast. Se acabar agora, já valeu. Que massa. Ó, já deixa o teu like, se inscreve aí no canal. No Spotify, já segue a gente e mete 5 estrelas aí na avaliação, porque só isso aqui você já sentiu como é que vai ser o nível do podcast, né? Que top, Campo. Massa. Manda aí, manda aí. Eu tive que interromper porque pra mim foi impactante isso aqui. Foi muito massa. E às vezes a pessoa, ela ouviu, mas não entendeu. E agora eu acho que rolou. Ah, beleza. Mas e aí como é que foi? Continuou, você entendeu isso? E aí qual foi a primeira empresa que você... Então, essa minha primeira empresa, ela foi no ramo de sistemas de gestão. ERP, né? Uhum. A gente começou em 93, eu e minha esposa, a Cris, minha esposa, e atual sócia, inclusive. Um abraço pra Cris, que tá aqui tirando foto da gente. Exatamente. E, cara, depois assim de 15 anos de bater cabeça e tudo, e ajustar meu negócio, aí que ela começou a crescer de vez. A gente conseguiu reduzir a equipe, reduzir nossos custos, reduzir estresse. Porque nada pior para o dono de uma empresa de que você chegar ao final do dia com aquela sensação, corri, fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. E isso, Renan, é a realidade de 97% dos empresários. O cara é o primeiro que chega, é o último que sai, faz tudo, contrata a gente, treina a gente, mas ele tá lá fazendo. Qualquer coisa mais difícil ele faz. E essa era a sensação que eu tinha antes. E quando eu descobri que não precisava ser assim, foi muito gostoso. E aí o que eu passei a fazer? Em vez de eu estar lá carregando tudo nas costas, em vez de ser o meu melhor funcionário, eu era o cara que parava, pensava, disse, poxa, como é que eu vou melhorar esse negócio? Como é que eu vou fazer a minha equipe trabalhar mais tranquila, render mais? Como é que eu vou fazer para vender mais, para atrair o cliente certo, para reter o cliente? O meu trabalho ele deixou de ser braçal, deixou de ser execução e se tornou intelectual. Pensar estratégias e alinhar com a equipe. Isso fez eu dar o boom danado. Que massa. Então, ó, pare de ser o melhor funcionário e passe a ser, vamos dizer, o melhor líder. Melhor gestor, né? O melhor empresário que se puder. Que top, que top. A partir dessa empresa, eu vendi. Recebi uma oferta, muito boa, inclusive. Vendi. Tentamos nos aposentar. Ah, vamos parar, chega, a gente tá com grana no bolso aí. Ficamos aqui mais ou menos uns 3 meses, assim, nessa vida sossegada. Ah, não deu, cara. Não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro. Comecei a investir em outras empresas, comprar sociedade, fazer investimentos. E aí comecei a perceber, mas, cara, peraí, muitos empresários passam pelo que eu passei antes. Quem sabe eu vou começar a ensinar essa gente, né? Então comecei a preparar outras pessoas, ia lá, conversava com os empresários, fazia nas empresas deles a mesma coisa que eu tinha feito na minha. Fui vendo que dava resultados, resolvi criar um curso que começou presencial. Então formava turmas, botava 20 empresários numa sala, ficava ali 3 meses, toda semana, ensinando o método para eles. Quem aplicava estava tendo resultados. Aí o pessoal começou a indicar, mas eu tenho um amigo meu lá, imagina, eu estava lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aí o camarada, mas eu tenho um amigo meu, tá lá no Rio, outro tá lá em São Paulo, não tem como montar uma turma lá? Ah, não tem, fica difícil a logística e tudo. Aí que saiu a ideia. Vamos iniciar no online. Então, gravei o meu curso, coloquei dentro de uma plataforma, começamos a vender em larga escala, como você sabe como funciona. E assim foi, cara. Já com esse método, já preparamos mais de 3 mil empresários. Que massa, que top. E só voltando um passo ali na tua história. Vamos lá. Você tinha o teu negócio, o primeiro negócio, você vendeu, aí depois você criou um outro negócio ou você foi comprando participações de outros negócios ali? Ou as duas coisas? As duas coisas rolaram em paralelo. Primeiramente, eu montei a Viva Positivamente, que é a única empresa onde eu atuo de forma ativa, ensinando empresários. Mas eu fui entrando em outros negócios, como investidor, agregando não só dinheiro, mas também conhecimento, fazendo a coisa do jeito certo. Qual é o teu principal insight? Assim? Qual foi essa virada de você se tornar um investidor empresarial? De você olhar e falar... Porque assim, eu acho que tem a diferença. Por exemplo, hoje eu sou um empresário. Total. Eu sou um investidor de mercado financeiro. Mas eu tenho muito essa vontade de ser um investidor empresarial. Só que eu não sei qual momento. É só ter grana? Ou só o que eu tenho que olhar? Ou, né? Então,
Qual foi essa tua sacada? Porque eu tenho certeza que muita gente está acompanhando a gente, também tá nessa fase, sabe? Tipo, qual o limite? Que eu escuto, investidor anjo e tal, né? Aquela história toda. Qual foi o teu time, assim, de olhar e falar, cara, agora é hora disso, né? Cara, o meu time, assim, foi perceber que, puxa, em primeiro lugar, eu tenho que agregar nessas empresas. E eu não acredito em sociedade onde eu só vou colocar o dinheiro lá e deu. Realmente eu não acredito nisso. Eu acredito que, além de grana, eu tenho que ter algo a mais para agregar naquele negócio. Então, por exemplo, eu só tenho dinheiro. Procura lá uma empresa que faz a junção de vários investidores e entra junto. Não, eu quero realmente fazer a diferença naquele negócio. Aquele negócio tem sentido para mim. Então, eu tenho alguns critérios. Por exemplo, hoje eu só invisto em empresas de tecnologia. Essa é a minha base. Aí, quais são os meus critérios? Essa empresa ela tem que funcionar, mesmo se o dono não está lá. Para mim, isso é fundamental. Se isso não acontece, eu nem converso. Ela tem que ter um modelo de negócios que, no mínimo, seja assim, não precisa ser disruptivo, mas que seja um modelo um pouco diferente do mercado, algo a mais, o que eu chamo de proposta de valor. Que é o que se diferencia do mercado. Então, eu olho para isso. Independência do dono, uma proposta de valor realmente relevante e o potencial que eu tenho para agregar nesse negócio, de alguma forma. Massa. Uau, vou anotar aqui e vou preparar a empresa para isso. Então, já fica no radar de vocês, Na viu? verdade, isso que se falou é uma grande sacada. Eu acredito que toda empresa ela tem que ser preparada para isso. De verdade. Para mim, o que faz a diferença em qualquer negócio é coração. Você não tem coração envolvido, cara, não começa aquele negócio. Fórmula para dar errado. Vou abrir um negócio, vou investir um negócio por dinheiro. Para mim, é fórmula para dar errado. Se você não tem carinho, paixão por aquilo ali, não rola. Mas assim, ao mesmo tempo que você tem que ter paixão, você tem que entender que aquilo é uma fonte de renda. Aquilo é um ativo. E aquilo eu posso vender em um determinado momento. Eu posso vender uma parte, posso vender inteiro e está tudo bem. É uma oportunidade de negócio também. Empresa é uma oportunidade de negócio. Então eu acredito que toda empresa ela deve começar com esse pensamento. Top. Massa. Cara, que história incrível. Parabéns. Realmente, eu sei que dava pra gente contar aqui dias e dias, né? Uma história bem longa, você resumiu, mas ficou muito clara. E já foi uma aula. A tua história já é uma aula. E agora, falando um pouquinho do que você faz hoje, né? No Viva Positivamente. Primeiro, você ajuda empresários, né, a transformarem a empresa em empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente? Ótima pergunta. Eu costumo dizer que perguntas inteligentes geram respostas inteligentes, na verdade. Cara, assim, uma empresa inteligente, ela é uma empresa que, em primeiro lugar, é lucrativa. E lucro é como o boletim de uma empresa. Você está no colégio, se você foi bem, você tira uma nota alta. Na tua empresa, a performance é medida pelo lucro. Então, primeiro ponto, uma empresa inteligente é uma empresa lucrativa. A segunda coisa é que uma empresa lucrativa não tem incêndios. O que são incêndios? São aqueles imprevistos, aquelas coisas que vão acontecendo no dia a dia que geralmente sobram para o empresário ter que estar resolvendo, ter que apagar. Então, a empresa inteligente, ela não tem incêndios. E quando ela tem, a equipe mesmo resolve isso. E, especialmente, ela não depende do dono para funcionar. Ela funciona o dono estando lá ou não estando lá. Então, uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. Depende do dono para tomar decisões estratégicas. Não para decidir se manda arrumar o ar-condicionado ou não, não para decidir se dá um desconto ou não. Isso é operacional, isso a equipe tem que estar preparada para fazer. Total. Uau, muito bom. E você falou aí sobre gestão, né, lá no início. Eu aprendi que gestão que vira o jogo e tudo mais. O que é gestão? Porque muita gente fala de gestão, talvez muitos já ouviram falar de gestão, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é gestão. E o que seria a gestão? Tá legal. Eu vou explicar isso aqui, cara, quebrando um mito de uma crença popular que o pessoal tem. Você já deve ter ouvido falar. É o olho do dono que engorda o boi. Sim. Essa eu acredito que é a frase que eu mais ouço quando eu coloco qualquer vídeo meu nas redes sociais. Mas é o olho do dono que engorda o boi. Mas é mentira isso? Não. É verdade. Só que o problema é onde o olho do dono está. Geralmente, as pessoas acham que fazer gestão é estar lá. Eu tenho 5, 10, 15 funcionários, é estar olhando todo mundo. Renan, pega isso aqui e coloca em tal lugar. Fulano, liga para aquele cliente e fala tal coisa. Tem gente que acha que gestão é fazer isso. Tem gente que acha que gestão é você simplesmente fechar caixa, contar estoque. Isso são coisas importantes que uma empresa tem que ter.
Mas assim, ó, para mim, o olho do dono, aquele olho que engorda o boi, tem que estar num negocinho chamado indicadores. Ou seja, todas as tarefas que a equipe desempenha numa empresa, tudo aquilo que as pessoas fazem, tem que serem acompanhadas por um processo que mede o padrão de qualidade e tem um indicador relacionado onde a gente vai medir. Aquilo aconteceu como era para acontecer ou não aconteceu. Então o olho do dono tem que estar em quê? Um grande painel onde resume tudo isso. Olha, a minha produção hoje foi de tanto, a minha quebra foi de tanto, o meu atraso foi de tanto, a inadimplência está em tanto, meu CMV está em tanto, olhando esses indicadores. No momento em que o empresário olha para esses indicadores e ele consegue entender, isso aqui está dentro do meu padrão, isso aqui saiu da curva, o que eu faço para melhorar? Não, ele está dentro do meu padrão, mas dá para melhorar? Dá para melhorar. Então eu olho para isso e eu tomo uma ação estratégica para corrigir isso. Isso é o que, para mim, é fazer uma gestão de uma empresa inteligente. Uau. Então, processos que medem o padrão de qualidade. Que ditam o padrão, né? Que ditam Aí você o padrão. vai medir através de um indicador. Que precisa de um indicador para você medir. E quais são os principais indicadores? Vamos pensar assim. Vou dividir em várias etapas de empresa, tá? Vamos supor a empresa que, cara, começou agora. Muitas vezes é eu presa, né? Às vezes a pessoa é um MEI ou até um simples nacional ou é um autônomo, mas precisa de indicador para começar a crescer. Quais são os indicadores que nenhuma empresa pode deixar? Independente do nível. Pode ser uma empresa de pequeno porte, grande porte, médio porte ou maior presa agora. Quais são, assim, os principais indicadores que você acredita? Bom, você tem que olhar, assim, alguns indicadores que são padrão, por exemplo, que toda empresa tem que ter. O primeiro deles é lucro. Indicador de lucro. E aqui tem uma parada que eu acho muito importante a gente trazer, que muita gente acha que lucro é dinheiro em caixa. Se eu perguntar para 97% dos empresários como é que você mede o lucro, ele vai dizer assim, ó, eu conto o dinheiro, somo o que tem lá no banco e esse é meu lucro. Ou seja, entrada e saída. Isso não é lucro. Lucro é uma coisa, disponibilidade é outra. Olha o que eu vou te falar. Você pode ter lucro na tua empresa, mas se olhar para o teu caixa não tem R$1 no bolso. E o contrário também pode acontecer. Está marcando lá prejuízo e você com dinheiro no caixa. Como assim? De repente, eu vendi muito no longo prazo, o meu dinheiro está em poder do meu cliente. Está lá no meu contas a receber, está lá no cartão de crédito. Mas eu tive um lucro. Eu vendi mais do que eu comprei. Ou ainda, eu posso ter feito uma compra muito grande, me descapitalizei e também estou lá para receber lá na frente. Tudo bem, eu tive um lucro operacional, mas o meu fluxo de caixa está equilibrado. Então eu tenho que olhar as duas coisas. Lucro é o principal indicador. Toda empresa tem que ter. Chegar ao final do mês e entender quanto deu de lucro. Aí você tem que olhar algumas coisas que são específicas do teu negócio. Eu tenho uma venda ativa. Tá ok. Como é que está a tua taxa de conversão? Como é que está teu ticket médio? Tem que entender para isso. Não, mas eu tenho uma empresa que eu trabalho com prestação de serviço. Ok, qual que é a minha efetividade? Quanto tempo eu estou levando para produzir isso aqui, para entregar esse serviço? Quanto está meu tempo, minhas horas de retrabalho? Então, acredito assim, cada negócio você tem que olhar assim, o que é importante para a tua operação. Porque o grande lance, Renan, é que o dinheiro que não sobra no final do mês, ele está ali naquelas coisas que você não viu. Por exemplo, eu vou te vender um serviço e eu vou levar 10 horas para entregar esse serviço, o mesmo serviço. De repente eu levo 12, eu levo 13. Aí eu tenho outra pessoa da minha equipe que está levando 15, está levando 16. Aí tem que ir lá voltar no cliente, refazer. É o dinheirinho que está pingando da torneira e eu não estou vendo. Agora, se eu somar cada pinguinho, no final do mês vira um jarro d'água, né? Total. Boa. Então, o principal indicador que nenhuma empresa... Na verdade, todas as empresas devem ter lucro. Lucro, óbvio. Top. E legal que você falou, né, lucro. Porque eu acho que muita gente também confunde lucro com faturamento. Né? O que vende acha que já é o lucro, e esquece de descontar taxa, imposto, né, despesa mensal, enfim. Mas muito claro. Perfeito. Agora vamos falar. Aqui a gente tem uma audiência que tem desde gente que é CLT, gente que é MEI, gente que tem um pequeno negócio e pessoas que têm um grande negócio e tudo mais. Eu quero falar com cada um deles. Tá, e aí até fazer essa jornada. Para uma pessoa que é CLT, o que você acredita que ela precisa pensar para ser o momento exato para ela começar a empreender? Na tua história, eu peguei uma sacada. Né? E aí eu acho que você tem várias outras, mas qual que é a grande sacada para a pessoa falar assim, eu sou CLT e está no momento de eu empreender? Tá bem. Bom, primeira coisa assim, você tem que entender que você vai empreender, no começo você vai trabalhar muito mais,
você vai ganhar muito menos. E uma empresa, ela tem muita coisa para dar errado. Então, poxa, eu vou começar a investir. Eu acho que nada pior, vou começar a investir numa empresa, nada pior do que eu ter que trabalhar com aquela pressão. Tipo, se eu não faturar, como que vai ser minha vida? Eu não vou pagar conta, eu vou para SPC. Então se programa para ter um dinheirinho extra. Aproveita aquele conhecimento que o Renan dá aqui de investimento, faz uma reservinha, e aí sim você começa a pensar, opa, agora eu vou ter uma empresa, agora eu vou abrir um negócio. Se programa pelo menos assim, tá? O que eu vou ter de custo mensal? Eu chamo isso de custo porta aberta. Se eu não vender nada, quanto que eu vou ter de despesa mensal? Aluguel, energia, telefone, contador, todo aquele monte de coisa que o CLT nem sabe que tem, geralmente, né? Nem sabe que vai ter. Então já se programa para isso. Senta com um bom contador, planeja isso. E faz uma reservinha ali de uns 6 meses. Opa, se em 6 meses eu não vender nem um centavo, eu tenho essa grana aqui e aí eu posso pagar essas despesas. Pronto, você já ganha fôlego para conseguir trabalhar sem aquele estresse de ter que estar faturando para pagar a conta. Show. Então, o ponto ideal é você ter uma reserva para começar, ter mais tranquilidade e ter ali um fluxo de caixa, né, que consiga pagar ali por um X tempo a tua porta aberta, né, as tuas despesas mensais. Total. Então ficou muito claro para você fazer esse planejamento da maneira bem tranquila. E uma coisa que eu peguei da sua história, um hack, foi quando você decidiu começar a empreender, quando você começou a ter, na verdade você já tinha, mas ter senso de dono, levar ideias para o dono, que são ideias de dono, e o dono começou a usar as tuas ideias. Isso. Ou seja, te deixou de lado, não te deu o mérito, não te honrou. E você falou, cara, se a ideia é tão boa ao ponto dele se apropriar, eu posso ter um negócio. Talvez você tenha pensado um pouco disso, né? Na verdade, teve muito disso. Porque essa história ela foi a gota d'água, né? Mas o que acontecia assim, quando eu tive aquele despertar de abrir um negócio, poxa, cara, eu tô contribuindo demais para essa empresa onde eu trabalhava. Não era reconhecido de certo modo. E eu poderia estar fazendo isso para mim. Por que fazer para os outros? Sim. E uma coisa legal, porque assim, eu acredito que nem todo mundo tem o perfil de ser empreendedor mesmo. É fato. Não tem. E tá tudo bem. Isso. Mas tem gente que tem o perfil de ser um intraempreendedor. Que é a pessoa que ela tem um senso de dono e ela empreende dentro do negócio de outra pessoa. Por exemplo, eu era um intraempreendedor. Você era um intraempreendedor. Quando a gente trabalhava no negócio de outra pessoa, a gente olhava e criava soluções como se fosse dono. Exato. E esse é o tipo de pessoa que cresce no negócio, cresce na empresa. Eu cresci no meio corporativo dessa maneira. E você viu que não estava sendo valorizado. Então, você talvez deu esse despertar e falou, cara, não estou sendo valorizado. Justamente. E já virou. Chegou num momento que eu também senti isso. Chegou num teto, ou então são duas coisas, né? Ou você não é valorizado financeiramente, ou até mesmo... Ou você chegou num teto que fala, cara, não tem mais pra onde ir. Se eu for, eu vou ganhar mais do que o cara e não faz sentido, né? Então tem que ter um negócio. Então isso aí eu acho que dá muita clareza, porque quando eu comecei a empreender foi muito mais vamos dizer, não na raiva, mas na vontade de ter liberdade do que qualquer outra coisa. E quando você trouxe esses pontos, cara, é muito legal, porque eu já tinha uma reserva, mas por esse outro negócio que eu tenho, de ter educação financeira. Mas a maioria das pessoas não tem. Não tem. Então, se você começar desse jeito, com certeza a gente vai mudar a estatística do Sebrae, né? Que 70% das empresas quebram nos primeiros X anos e tal. Então, muito legal. E aí, indo para a próxima etapa, vamos pensar a pessoa que já está empreendendo. Né? Você ajudou a pessoa que estava ali quer empreender. Qual é o melhor momento? E quem já está empreendendo, mas está sozinho, é um MEI, ou é, sei lá, um autônomo, ou então é um infoprodutor que começou ali igual eu comecei, só com o celular e tudo mais. Hoje em dia está muita gente começando assim. Qual que é, vamos dizer assim, o ponto principal para a pessoa pensar assim, tá na hora de eu ir para um próximo nível. Talvez ter alguém para me ajudar, porque o que você falou no início define tudo, né? Se a pessoa acha que tá bem trabalhando sozinha, ela tá errada. Porque você cria um negócio para deixar de ser uma profissão e ser uma fonte de renda que outras pessoas treinadas por você vão gerar, né? É o sistema, o famoso sistema. E como que a pessoa vai fazer isso? Qual o momento dessa pessoa que já está empreendendo, ela começar a pensar, cara, agora eu tenho que contratar. Agora eu tenho que contratar. Porque esse foi um ponto que eu fiquei travado. Porque você falou outra coisa que foi muito legal. Eu tinha medo de não dar conta de pagar o salário de alguém. Porque eu sou um cara muito família. Então, pensa, eu vou trazer uma pessoa e daqui a pouco falar,
não tem como te pagar. O peso da responsabilidade Um abraço, nas costas, né? Então, qual que é o momento ali que você acredita que, para essa pessoa que já está empreendendo, ela sair dessa eu presa e começar a criar, ter pessoas que trabalham com ela? Tá bem. Antes de eu falar desse momento, se você me permitir, Claro. eu vou dizer assim, o que mais impede os empresários de crescerem é não saber para onde vai. Top. Ou seja, o que eu quero desse meu negócio. E essa, para mim, se você perguntar assim, Campa, qual é a maior responsabilidade do empresário? Para mim é tirar a empresa do ponto A e levar ela para o ponto B. E o ponto B é onde eu quero chegar. O caminho. A maioria dos empresários não sabem. Se eu perguntar para a maioria, onde que você quer chegar com você? Me fala aí tua meta para final de 2024. A maioria não sabe me responder. Ah, eu quero faturar bem, eu quero ter bom dinheiro, tá, mas quanto? As pessoas não sabem dizer. Que tamanho de estrutura você quer? Não sabem dizer. Então, eu acredito assim, a primeira coisa, você tem que pensar onde eu quero chegar com esse negócio. Quais são as minhas metas? E meta é algo que eu tenho, que eu possa medir. Começa por aí. Meta que não tem um número que eu consiga medir se atingir ou não atingir, não é uma meta para mim. Então, eu tenho que poder atingir aquilo lá, um número que eu possa medir. Bacana. Aí, o que acontece? Aí parte de um planejamento. Tá, mas para eu chegar nisso, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu plano para chegar lá? Falar o que é fácil. Ah, quero tal coisa. Mas como que eu vou conquistar aquilo ali? Então, eu tenho que fazer esse planejamento. Aí eu começo a olhar assim, tudo bem, eu tô sozinho. A empresa é uma eu presa, só eu lá. Ok, quais são as tarefas que eu estou fazendo no meu dia a dia que mais consomem o meu tempo e mais me afastam daquele ponto B de onde eu quero chegar? Veja bem, tem tarefas que me levam para lá, tem tarefas que me afastam. Então, aquelas tarefas que me afastam, eu preciso começar a pensar. Eu já faço essas tarefas em quantidade suficiente que eu possa ter uma pessoa para colocar, fazer essas tarefas? Ah, já posso. Legal. O tempo que me sobra, eu consigo fazer outras tarefas que minimamente vão garantir que eu pague essa pessoa? Ah, vão. Então tá. Então já está no momento de eu contratar alguém. Que massa, que clareza, hein? Uau. Costumo dizer, clareza é poder. Isso aqui já... E esse negócio de pagar alguém, vamos falar assim, já que a gente está falando naquele cara eu presa, ele tem que entender que não é só o salário que ele paga, ele tem todos os encargos a mais que ele vai ter que pagar para essa pessoa. Aí que travou mesmo. Agora ferrou. Agora ferrou. E eu costumo fazer uma conta de padaria, aquela em papel de pão. Se você vai pagar um salário de 2.000, te custa 4. Simples assim. Sim. Mas isso que você falou dá clareza para ela trazer uma pessoa de 4. E eu acho que um ponto legal também, Campa, é a pessoa olhar pro quanto aquele 4 vai trazer de retorno. Total. Porque aí dá mais tranquilidade, né? E assim, mas e se não der? O que faz, Campa? Se você contratou alguém e não gerou resultado. Aí entra mesmo esquema, né? Como você vai se preparar para que aquilo aconteça? Entra uma reserva financeira na jogada. Pô, se eu sei que eu vou contratar uma pessoa que vai me custar 4, pô, se programa para você ter lá uns 20 e poucos mil de reserva, 24 mil de reserva, pelo menos. Mas qual o momento, assim, a pessoa não performou, qual o tempo que eu defino, eu promovo ela pro mercado de trabalho, ou eu continuo ali me esforçando para ela performar? Bom, aí entra uma coisa assim que eu acho muito importante, tá? Eu não posso cobrar da minha equipe algo que eu não preparei, que eu não treinei ela para isso. Uau, segura Então essa. veja bem, ó. Aqui eu quero quebrar um mito. Tem muita gente que diz assim, ó. Ah, não se acha gente competente no mercado. Em primeiro lugar, elas existem, é só questão de achar. Segunda coisa é, eu não posso contar, uma empresa não pode contar com a competência da pessoa. Muitas pessoas ficam esperando. Preciso ter alguém lá super competente que eu entrego. Cara, agora você faz isso. Tipo assim, eu não entendo nada de financeiro. Vou contratar alguém que tome conta. Aí o que eu faço? Largo. Renan, agora é com você. Você entende de finanças, com você. Vou tocar minha vida aqui. Fórmula para dar ruim. Eu não sei se aquilo que a pessoa vai fazer realmente é o certo ou não é o certo. Então eu tenho que estar acompanhando. Legal, mas por mais assim, estou colocando o Renan para cuidar do meu financeiro. Eu sei que o Renan tem competência, eu validei isso. Cara, na minha empresa eu quero assim, assim, assim. Se você tiver uma ideia melhor, você vem e me convença, a gente vai documentar isso e vou seguir a tua ideia. Se você não tiver uma ideia melhor, é a minha ideia. Então parte do pressuposto que eu tenho que conhecer minimamente aquilo. Mas ok, conheci aquilo, preparei o Renan para fazer aquilo do meu jeito, eu tenho que me preocupar que o Renan entregue daquele jeito. Aí eu vou começar a pensar assim, peraí, só um pouquinho. Mas eu preciso treinar, eu vou levar 15 dias para treinar o Renan.
Eu espero que o Renan, em um mês, minimamente, me entregue tal resultado. Primeiro mês não aconteceu, eu vou olhar. Onde que está a falha? O Renan não era o cara certo para estar aqui? O meu processo estava errado? Eu não treinei o Renan? Então, se não foi a falha do Renan, cara, eu vou ajustar meu processo, vou ajustar meu treinamento. Rodou mais um mês. Cara, o Renan não tá rodando, não tá dando o resultado que eu espero. Te agradeço, bola pra frente. Teu time são 2 meses acompanhando a pessoa. É que não média, é uma claro. regra, né? Não é uma regra. Você tem que avaliar vários fatores. Tem cargos, por exemplo, que você contrata a pessoa e ela vai levar 6 meses para entregar os resultados que você espera. Então, como que você vai ter esses parâmetros? Com tempo. Com maturação do negócio, né? Não, esse cargo, em um mês, o cara tá no jogo. Esse outro, em 3 meses, ele tá no jogo. Esse leva 1 ano. E os indicadores vão ajudar com isso, né? Total. Agora, a tua pergunta foi nas primeiras contratações, né? Então, não tem indicador ainda. A primeira, normalmente, você não tem indicador. Sim, então, você vai ter que, mais ou menos... Cara, é uma tarefa extremamente simples. É pegar esse iPhone daqui e colocar aqui. Pô, então eu treinei, ó, cara. Você tira daqui, coloca aqui, pega uma régua, vê se tá na posição certa e deu. Aí eu vou olhar 2, 3 vezes. A terceira vez que eu te falar, eu já vou concluir que você não serve para isso. E topzera. E assim, trazendo um pouco da dor que eu já tive, e a galera... Acredito que nesse estágio, né, de sair de eu presa para ter alguém, também é o ponto de, cara, se eu trouxer alguém para ensinar isso que você falou, do ponto A pro ponto B, para ensinar isso, eu não tenho nem tempo para mim, né? Não tô nem conseguindo. Como é que você quebra isso pra galera? Porque, na verdade, é muito contra-intuitivo. Quando eu trago alguém é para me ajudar a aliviar vamos dizer, o piano que eu tô carregando. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, tá tanto incêndio que dá vontade, não vou trazer agora, que senão vai pegar mais fogo, eu vou deixar de fazer alguma coisa para ensinar alguém. Como é que você lida com isso, com a galera que chega e os empresários falando sobre isso? Boa. Em primeiro lugar, assim, ó, tempo para mim é que nem dinheiro. Para eu ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer com o dinheiro antes? Tem que fazer o dinheiro e depois investir, né? Investir, né? Tempo é a mesma coisa. Se eu quero ter tempo, eu preciso investir meu tempo. Boa. Então a parada é o seguinte. Quando que normalmente os empresários se dão conta disso? Eu tenho que começar a contratar para me aliviar. Quando eles não aguentam mais. O cara tá lá trabalhando 12, 14 horas por dia. Não, tem que botar alguém e fazer isso. E aí, que tempo você vai treinar o cara? Então, em primeiro lugar, não deixa acumular tanto assim. Quando você vê que você já está passando, 8 horas estão insuficientes, opa, acho que agora é a hora de eu começar a contratar. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, um prestador de serviço. Nós estamos falando de MEI aqui, né? O cara que trabalha sozinho lá. Vamos pegar um eletricista, por exemplo. O cara, ele tem o tempo que ele leva para negociar, ele tem o tempo que ele leva para comprar o material e tem o tempo que ele leva para fazer a instalação. Esse camarada vai olhar, o que está tomando mais tempo? É a compra do material ou é a instalação? Ah, é a instalação, mas aí é mais difícil, tem que contratar um cara que entende. Bom, então tá, a compra. A compra, digamos, é meu segundo item que toma menos tempo. Ir lá na loja buscar o material para fazer o serviço. Cara, a compra, eu treino uma pessoa muito mais fácil do que ir lá fazer uma instalação, concorda comigo? Total. Então tá, vou delegar isso. Eu pego alguém para me ajudar nisso. Cara, você vai começar comigo me ajudando a fazer as compras. Opa, o cara aprendeu a comprar. Agora você vai lá na obra comigo e desparafusar a tomada, passar cabo, aquelas coisas mais simples. Então eu vou treinando as pessoas para essas coisas mais simples. Total. E você vai aliviando Claro. as coisas mais operacionais, né? O que mais, às vezes, toma tempo, mas é mais simples de aprender. Exatamente. Né? E aí a grande pegada é assim, ó. Daqui a pouco eu tô levando 3 horas por dia para fazer um determinado serviço. Mas se eu pegar e investir 3 horas numa pessoa, pode ser que eu economize num mês aí 60 horas, 90 horas. Total. Então, por isso que eu te falei aquela pegada. Tempo é como investimento. Eu tive um exemplo, Renan, não sei se você me permite eu contar aqui. Claro. E é que MEI não é muito a minha praia, né? Eu atendo Sim. mais empresários que estão numa maturidade ali mais A gente vai chegar no teu público aí e vão dar aula aí nisso aí. Mas eu tive um empresário que a gente fez uma mentoria lá e ele tem uma empresa ele faz máquinas, produz máquinas para alimentação de gado leiteiro. E o que acontece? Ele tinha o processo da logística lá, de mandar o equipamento até o cliente que comprou. Esse processo consumia da rotina dele 2 horas por dia. E aí o que a gente insistia? Cara, vamos padronizar essa tarefa, vamos criar um processo, vamos criar um padrão ali para que as pessoas façam, para você não ter que se envolver. Qual que era a pegada? Ele tinha que sentar, definir a rota, qual o caminhão que ia, era tudo ele que fazia.
2 horas por dia do diretor da empresa. Uma equipe lá, acho que com 80 funcionários mais ou menos. Então o diretor descia para organizar isso, 2 horas por dia. O que ele fez? Num dia, ele em vez de 2 horas, ele trabalhou 4 horas. 2 horas ele fez e 2 horas ele documentou o que ele fez. No outro dia, ele treinou as pessoas com aquilo que ele documentou. Então, mais 2 horas. Ou seja, ele investiu 4 horas. E ele nunca mais teve que colocar a mão naquilo. Aí se faz a conta. 22 dias no mês, vezes 2 horas, são 44 horas. Ou seja, ele investiu 4 horas e ganhou 44. Fala pra mim, qual é o investimento financeiro que se investe 4 e ganha 44 no mês? Oh, impossível. Muito bom, cara. Que legal. E olha que clareza, né? Claro, você precisa começar e que principalmente desbloquear, né? Porque é uma questão de desbloqueio mental, você entender que essas 4 horas vão ser refletidas. Mas o que você falou é perfeito, né? Tempo é como dinheiro. Tempo é como dinheiro. Tem que ser investido. Quer ver só? Na minha primeira empresa lá, quando eu trabalhava como um cão para manter ela funcionando, eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia. Tem ideia o que é isso? 14 horas por dia de domingo a domingo. E eu precisava virar esse jogo. Quando que eu ia fazer isso se eu não tinha tempo? Que é a maior desculpa. Mas eu não tenho tempo. Sim. O que eu fiz? Cara, eu trabalhei 16 horas por dia durante 3 meses. Para depois nunca mais tive que trabalhar tanto. Trabalhou 16 para depois trabalhar 8, depois 6, né? E assim vai, né? E hoje tá passeando pelo Rio de Janeiro, né? E a empresa rodando. As empresas estão lá funcionando. Que e eu massa. aqui tranquilo. Top. Vamos entrar agora na praia, que é a tua galera, né? Que você atende. Normalmente você atende empresários que estão em que nível de empresa, quantidade de funcionários, só pra galera entender. Tá bem. A gente mede assim, ó. Pelo menos 5 funcionários. Certo. Por que 5 funcionários? Porque o método que eu ensino, ele tem que ter uma equipe minimamente organizada para poder aplicar. Né? Total. Então seria uma empresa ali que já, na verdade, é um empresário. Já tem gente para gerenciar, né? Já tem que ser um gestor, além de ser um empresário. E quais são as maiores dificuldades que você vê, né, com a galera que você vem acompanhando? E quais são os pontos, os caminhos para quem está nessa bagunça, né, antes dele te acompanhar, né, conhecer todo o teu método, o que ele já pode pegar desse podcast e já aplicar? Tá bem. Vamos lá. As maiores dores que a gente ouve, a principal dor que a gente ouve é em cima da equipe. A primeira delas é, não acho gente para contratar. Não tem mais gente competente no mercado. Ninguém quer nada com nada. Essa é a primeira dor, a dor da contratação. A segunda dor é, contratou o cara, não consegue fazer o cara entregar o que ele acha que tem que acontecer. Essas são as principais dores. Top. E o que a pessoa pode fazer para resolver essas dores, assim? Principalmente, o de contratar a gente já falou, né? Mas o que você acredita que os primeiros passos para quem tá com essa empresa que nem sabe se está dando lucro ou não, né? Eu acho que esse é um ponto, talvez esteja sem clareza. E segundo, que está sempre apagando incêndio, como você falou. Porque, ou seja, para ser uma empresa, né, inteligente, ela precisa desses 2 pré-requisitos, vamos dizer assim. Quais são os primeiros passos que ela pode já começar a aplicar? Bom, vamos lá. Geralmente os incêndios, eles são atrelados à equipe. A equipe não deu conta, a equipe não sabe fazer, ele se torna o Google da empresa, né? Todo mundo vai lá e pergunta, como é que eu faço isso? Boa. Como é que eu resolvo tal coisa? Posso dar esse desconto? Posso fazer isso? Ele é o Google. Muito Google bom. da empresa, aciona ele. Então vamos lá. Cara, para contratação, qual que é a grande pegada? O mercado de trabalho, ele tem muita oferta. Se você abrir qualquer classificado, tem muita oferta de emprego. E o que acontece? Aquele cara que, de certo modo, ele é bom, que ele entrega resultados. Um profissional da área, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Então ele vai escolher o quê? Em primeiro lugar, a empresa que paga mais. Em segundo lugar, a empresa que dá mais oportunidade para ele crescer. Essa é a lógica. Então ele vai olhar lá, cara, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Já aquele cara que está desesperado para pagar as contas, ele não vai olhar as melhores ofertas, ele sabe que não vai ser selecionado, ele vai olhar as piores. Então esse empresário que diz assim, ó, não me aparece gente boa, não tem mais ninguém, a oferta dele é ruim. Ou ele está pagando pouco, ou ele está exigindo demais. Ou às vezes as duas coisas. Pô, eu quero um cara que saiba vender, que saiba entregar e que saiba fechar caixa. E quer pagar menos do mercado. O mercado paga 5, ele quer pagar 2. Quem é que vai trabalhar para ele? É o bom? Não vai. Então ele não vai atrair. Às vezes até ele tem uma oferta legal, mas o cara chega na empresa dele e vê que é uma empresa bagunçada, vê que é uma empresa que não tem processos, vê que é uma empresa que o dono vai entrevistar ele de qualquer jeito, o cara pula fora, o cara não quer aquela oferta. Não é incomum, você faz uma entrevista, gostei dessa pessoa.
Cara, eu quero te contratar. Aí o cara, tá bom, beleza, fechou. Aí de repente ele some. Por quê? Ele não gostou. Então é algo muito comum. Então, primeira coisa, se você quer contratar alguém, você tem que arrumar a tua casa. Por que que eu falo isso? Veja bem, ó. Eu gosto de fazer a seguinte comparação, ó. Se a tua empresa, vou falar olhando para a câmera aqui, porque eu vou simbolizar aqui, vai ficar mais fácil. Ó. Se a tua empresa é uma empresa nota 5, imagina que tem uma escala aqui. Ó. 0 é uma empresa totalmente bagunçada, 10 totalmente organizada, 5 tá ali na média, tá? Faz algumas coisas, meia boca, deixa para trás outras. Aí você vai lá e contrata um cara nota 10. Um cara que tem um currículo excelente, trabalhou em várias empresas, deu grande resultado, você tirou referência, o cara é bom mesmo. Aí você pega esse cara que é nota 10. E você pega esse cara com a esperança assim, ó, esse cara vai me trazer grandes resultados. Você coloca esse cara a rodar, esse cara vai na tua empresa, vai descer a nota 5. Por quê? Porque a tua organização fez isso com ele. Você não deixou esse cara entregar todo o potencial dele. Agora veja a lógica ao contrário, Renan. Boa. A tua empresa é nota 10. Você tem processo para tudo, tem organização para tudo, tudo bonitinho, tá? Aí você contrata um cara que é nota 7, uma pessoa mediana. O que você vai fazer? Esse cara vai subir a nível 10. Por quê? Porque a tua organização, o teu processo de treinar vai preparar esse cara para que ele entregue resultados nota 10. Essa é a lógica. Top. E assim, muito massa, ficou muito claro esse ponto. Mas em relação às vezes, o empresário mesmo, ele sente que ele não vai dar conta sozinho de criar esse processo e tudo mais. Faz sentido ele contratar alguém um pouco mais sênior, que vai ajudar ele, ou seja, vai apoiar ele com essa tarefa? Porque aí, ou seja, ele vai ser uma pessoa, vamos supor, nível 9, 10, e a empresa ainda não está naquele nível. Então faz sentido ele já vir com esse propósito e para puxar a empresa, ou como é que lida nessa situação, assim? Bom, eu defendo uma coisa, tá? Eu defendo que toda mudança é sempre do topo da pirâmide para baixo. Nunca de baixo para cima. O que acontece normalmente quando as pessoas pensam em fazer isso? Eu vou contratar alguém sênior para vir organizar minha casa. A inteligência está no cara. E quando eu vou criar toda a minha cultura de processos, e sim, processos é uma cultura. Tem gente que acha que processo é eu fazer um manual de tarefa. Não é isso. Manual é importante, mas é apenas um manual. Processo conta com manuais, mas dita padrões. Para ditar esses padrões, a pessoa tem que estar enraizada na empresa para entender como tudo aquilo que funciona para tornar uma cultura. Quando que torna uma cultura? Quando todos sabem que fazer bem feito é importante, mas eu tenho que fazer bem feito dentro dos padrões que a empresa necessita. Senão cada um dá o seu jeito. Se eu contrato alguém de fora para definir isso para mim, há uma tendência de que essa pessoa vai fazer do jeito que ela interpreta que é o jeito certo. E você não tem ideia, assim, a quantia de empresários que eu converso, pelo menos um por semana, que me diz assim, Campa, contratei um consultor, o cara era certificado não sei o que lá, trabalhou em tal e tal instituição, o cara era incrível, para não dizer aquela palavra com F lá, né? Contratou o cara fez tudo, tava lindo, maravilhoso, fez todos os processos. E eu pergunto, como é que tá isso? Tá lá numa gaveta. Por quê? Não estava enraizado na cultura. Não é funcional para a empresa, né? Não é funcional. Então, o que eu recomendo assim, ó? O dono tem que se capacitar para fazer isso. Ele se capacitando para fazer isso, mas ele não tem o tempo, não tem como fazer tudo isso, tudo bem? Aí você prepara pessoas para te ajudar a fazer tudo isso. Você capacita essas pessoas e elas vão te ajudar a fazer, não elas vão fazer. Uhum. No momento que eu virar as costas, no começo, eu tenho uma empresa, uma sociedade numa empresa que tem uma comissão com várias pessoas fazendo isso o dia inteiro. Mas foi criado por anos a cultura para isso. Então, no momento que eu simplesmente tiro de mim e passo isso para o ombro de um terceiro, vem para minha empresa e faz isso para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o DNA do negócio e passando para uma outra pessoa. Então, o dono se prepara. Depois ele começa a preparar pessoas para ajudar ele. Posso contratar um sênior? Posso. Mas se eu não sei, esse sênior vai ditar como tem que ser na minha empresa. E eu não sei se esse cara é tão sênior assim. E veja o que eu vou te falar. Lembra da historinha da escala? Sim. 5 a 10? O que acontece? O cara que às vezes ele vem vendido como 10 pelo mercado, ele não necessariamente é 10. Ele pode ser um cara nota 7 que trabalha numa empresa nota 10.
Aí lá ele deu resultados nota 10. No momento que ele sai de lá, ele volta a entregar resultados nota 7. E se a minha empresa é nota 5, mesmo o cara sendo sênior em processos, ele vai cair para nota 5. Puta, baita sacada. Que interessante, né? Às vezes você vai trazer um cara que tá performando super bem numa empresa, mas a empresa tem a parcela dela, que você tira, bota ali, ele vai dar aquela caída. Isso aconteceu comigo na minha primeira empresa. Eu cheguei a ter 22 funcionários, caras que eu tirei da minha concorrência, pagando super bem, gerentes em todos os setores, e mesmo assim eu trabalhava 14 horas por dia, porque os caras, para mim, não davam resultado. A minha empresa era nota 5. Total. Caramba, que massa. Então, para tirar a empresa da nota 5 ou abaixo para subir, o empresário precisa assumir essa responsabilidade de gestão. Lembra do olho do dono que engorda o boi? Esse é o boi que o dono precisa engordar. Uau, que top. Que aula. Ó, se não deixou o teu like, já deixa o teu like. Se inscreve no canal, você que tá aí no YouTube. Quem tá no Spotify, não esqueça, compartilha com a galera, porque aqui é uma aula de empreendedorismo. E a gente falou de todas as categorias. Então, isso aqui é para espalhar para o mundo. Tá? Então já manda para todo mundo que você conhece, porque aqui é aula pura, tá? Campa, pra gente ir já indo pro nosso final, qual é a principal orientação, recomendação que você pode falar para os empresários, né? A galera que quer prosperar. Porque às vezes ele até tá ganhando bom dinheiro, né? Tá gerando um pouquinho de lucro, mas ele sabe que, cara, tem muito empresário que está enriquecendo, de fato, e tal. Qual que é a diferença do empresário que, de fato, enriquece, porque a empresa está gerando muito resultado, e o cara que está ali meio que estagnado, né? Ele até ganha bem, mas dá um lucrozinho, né? Tem um carro legal, tem uma casa legal, mas não deslancha. A diferença está aqui. Modelo mental, forma de encarar um negócio. Aquele cara que não deslancha, ele acredita que realmente ele está certo. Ele tem que ser o que mais faz. Ele tem que ser o que mais sabe fazer. Ele tem que ser o cara que está ali o tempo inteiro na operação. Ele tem que ser o cara que remanga as mangas da camisa e vai lá trabalhar. Ele acha que é assim. Isso está certo. E o que acontece, cara? Normalmente esse cara, ele é rodeado de vários outros empresários que pensam que nem ele. Aí ele diz assim, não, mas para todo mundo é assim. Aí ele olha um grandão lá que quebrou, mas o cara quebrou porque ele tentou fazer diferente. Então eu vou ficar no meu tradicional. E ele não experimenta. Já o cara que está performando muito bem, esse cara que já enxerga a empresa como uma fonte de renda, enxerga a empresa como um negócio autônomo, ele preparou a empresa para isso. Ele sabe que ele não tem que fazer. Ele sabe que ele tem que se preocupar em garantir que as coisas aconteçam. É isso que ele tem que fazer. Olhar lá na frente. Onde eu quero chegar? Quero chegar aqui. Tá bom, qual é o caminho para eu chegar aqui? Vamos construir esse caminho? Vamos acompanhar para que as pessoas entreguem isso? Essa é a fórmula, não tem mistério. Uau, Campa. Cara, que baita aula, irmão. Aqui, quanta coisa aqui e vou rever, porque isso aqui é uma aula total. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por vir aqui no nosso podcast. Obrigado. Tirando um pouco do teu lazer, que, né, puxei ele, veio para as praias do Rio de Janeiro, vai no Cris, eu falei, vamos gravar aqui e tal. Então, foi incrível. Obrigado pela tua participação. É que você esquece de uma coisa, isso aqui pra mim também é prazer, cara, também é diversão. É muito gostoso, né? Com certeza. Eu fiz um episódio com a Dalila, querida Dalila, e ela falou exatamente isso, né? A gente passa a ganhar mais dinheiro quando a gente faz aquilo com prazer. E é o que você acabou de falar. Exatamente. O dinheiro vem atrás. Total. Simples assim. Muito bom. Como é que a galera te encontra nas redes sociais, Campa? Porque a galera precisa, pré-requisito para você que tem o seu próprio negócio, você que é empresário, que tem pelo menos 5 funcionários. Tem que fazer o método do Campa. Tem que fazer. Não tem outra... Você viu o que ele te entrega aqui. Agora, se você é MEI, tal, pega as sacadas daqui, se prepara. Quando tiver com 5 funcionários, procura o Campa. Porque ele, sem dúvida nenhuma, já fiz palestra lá para a mentoria dele, já dei palestra no evento presencial dele. Um cara muito diferenciado, eu tenho aprendido muito. E hoje, aluno total, tá? Então, aproveita. Campa, quais são suas redes sociais para a galera te acompanhar aí? A melhor delas é o Instagram. Viva Positivamente DH. DH de Desenvolvimento Humano. Total. Então segue lá o Campa, vai estar aqui embaixo também, na descrição, o link para vocês irem lá. E manda mensagem para ele, tá? Independente de você ter 5 funcionários ou não. O que te ajudou no podcast de hoje? Porque isso aí é o melhor pix que você pode fazer para ele. Com certeza. Tá? E para mim também. Manda mensagem lá pro Campa e fala, cara, acabei de ouvir, eu assisti o podcast e me ajudou com isso. Então, obrigado. Então, só, cara, gratidão. Você é incrível, né? Porque eu tô aqui te agradecendo porque realmente foi incrível, aprendi muito. E foi muita contribuição pra galera. E as portas estão sempre abertas aqui pra você.
Tá? Com certeza a gente vai bater mais papos, trazer coisas mais profundas. Hoje a gente trouxe um compilado meio que das etapas, das fases, mas eu tenho certeza que a gente tem muito a agregar pra galera, tá, Campo? Então foi um prazer, fica à vontade para dar o seu recado final aí. Fico feliz demais em contribuir, uma honra muito grande estar aqui. Vou esperar bastante esses comentários aqui. Eu acho que esse feedback é legal, né? O que pegou aqui que motiva a gente a melhorar, fazer cada vez mais. Renan, prazer enorme estar aqui, cara. Que bom. Galera, então foi isso. Esse foi mais um episódio do nosso Profidcast. Hoje, como montar uma empresa inteligente com o Fernando Campagnolo. Pessoal, é isso. Um grande abraço. Muita produtividade financeira para você. A gente se vê amanhã com mais uma das reflexões do Investidor Profid às 6 da manhã. Bora evoluir. Tchau, tchau.